Então, gente, eu montei aqui uma questãozinha, né, para a gente verificar. Primeiro eu vou falar sobre a questão de química, né? A questão de química fala dessa forma. Substâncias que contêm um metal podem ser oxidantes. Quanto maior o número de oxidação desse metal, maior o caráter oxidante da substância. Em um processo industrial, no qual é necessário o uso de um agente oxidante, estão disponíveis apenas quatro substâncias, né? Que a gente tem como exemplo o óxido de ferro, o óxido de cobre, o óxido de crômio e o permanganato de potássio, né? E ele complementa: a substância que deve ser utilizada nesse processo por apresentar maior caráter oxidante né? Como ele fala no início da questão, quanto maior o número de oxidação, maior o seu caráter oxidante, né? E ele pede uma questão que apresenta o maior caráter oxidante, isto quer dizer que a gente precisa calcular o número de oxidação de cada um desses metais, né, do exercício, né? Então vamos juntos calcular e ter o tipo de substância ou a substância que melhor vai representar esse sistema, né? A primeira substância dada, ela é o óxido de ferro, né? Geralmente os exercícios, eles dão o óxido fixo o número de oxidação fixo de um cara que está presente em todas as substâncias, né? Nesse caso, é o oxigênio. Então, o NOx do oxigênio é igual a -2, né? Então, como nós fazemos? Tendo o NOx do oxigênio igual a -2, como eu falei, né? A gente vai multiplicar o cara que está embaixo, que é o número de mols dele, vezes o número de oxidação dele, porém para o ferro, neste caso, a gente não tem o número de oxidação definido, né? Por isso nós temos que calcular, né? Isso quer dizer que a substância inicial também estando em caráter neutro, ou seja, não tendo uma carga, isso facilita o nosso cálculo, né? Então, multiplicando o número de baixo pelo número de cima, nós temos este exemplo aqui, né? 2 vezes x mais, como aqui nós temos 3 mols de oxigênio vezes -2, que é o número de oxidação do oxigênio, nós colocamos entre parênteses, né, a multiplicação de ambos, né? E igualamos a zero, pois a carga dele é zero, do composto todo, né? É neutro. Então, agora, fazendo o cálculo matemático, nós temos que 2x menos 6 é igual a zero, 2x é igual a 6, né? Então, pegando que x é igual a 6 dividido por 2, nós temos que o número de oxidação do ferro, nesse caso, é igual a mais 3, né? E vamos fazer isso para as outras três substâncias, né? Cobre, 2 mol e oxigênio, né? Sabendo que o oxigênio tem NOx -2 e aqui nós temos 1 mol, que normalmente não é representado, né? E botando aqui o x para calcular o número de oxidação a qual nós queremos saber, né? E fazendo a mesma coisa do procedimento anterior, vai ficar 2 vezes x mais -2 vezes 1, né? Sendo uma substância neutra, nós também igualamos a zero, né? Calculou a multiplicação, 2x menos 2 é igual a zero, né? Então, 2x é igual a mais 2, x é igual a mais 2 dividido por 2, x é igual a mais 1, né? Então, calculamos para o outro elemento também o seu número de oxidação. Para o terceiro elemento, que é o óxido de crômio, né, nós temos que o NOx, número de oxidação do oxigênio, fixo é -2, e esse valor de x para o crômio, né,
Então, fazemos como nos procedimentos anteriores, 2 vezes x mais, abre parênteses, menos 2 vezes 3 é igual a 0, né? Então, vai ficar 2x menos 6 é igual a 0. 2x é igual a mais 6. X é igual a mais 6 dividido por 2. X aqui também é igual a mais 3, né? Então, podemos também fazer a mesma coisa para o último composto ao qual nós temos no exercício, né? Que é o permanganato de potássio, né? Então, aqui, nesse caso, o oxigênio continua com o número de oxidação menos 2, e aqui nós temos um outro elemento que tem um número de oxidação fixo também, que é o potássio, né? Isso já vem tabelado anteriormente, né? Então aqui nós temos um potássio, um manganês, então multipliquemos, né, o de baixo pelo de cima, né? E vai ficar mais 1 vezes 1 mais x vezes 1 também, mais menos 2 vezes 4, né? Sendo neutro, igualamos também a 0. Então, aqui nós temos mais 1 mais x menos 8 é igual a 0, né? Então, nós temos que x menos 8 mais 1 menos 7, que é igual a 0. X é igual a mais 7, né? O número de oxidação desse elemento aqui, o manganês. O que que isso quer dizer? Agora, comparando os 4 compostos, aquele metal que tem o maior número de oxidação, que é o mais oxidante, seria o manganês, né? Então, a substância que deve ser utilizada nesse processo que tem o maior número de oxidação é o permanganato de potássio, né? Sendo essa a opção correta.